Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, não é mesmo? Durante esses 2 anos eu fiquei bem afastado das gravações, das redes sociais, dei uma sumida para até uma questão de cuidado da mente. 2023 e 2024 foram anos bem tensos para mim do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, e aí precisei parar, me tratar para conseguir voltar e conversar com vocês e fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é falar de livros. Então, atualmente eu estou medicado, consegui incluir alguns hobbies que têm ocupado o meu tempo, têm me ajudado tanto a controlar a ansiedade, a me dar motivação e também a cuidar do meu corpo. E tenho lido, não com a mesma frequência que eu tinha antigamente, porque quando a gente acaba colocando os hobbies a mais, a gente tem que ir balanceando, e como o tempo é limitado, eu acabei lendo um pouco menos nesse ano de 2024, mas consegui ter mais qualidade de vida no sentido das outras coisas que eu fui fazendo. E eu não poderia deixar de voltar para cá e fazer esse vídeo meio que de volta ao Quem Lê Ganha Mais, sem listar os livros que foram para mim muito bons na questão de saúde mental e livros que vão promover um autoconhecimento para cada um de vocês. Eu acho que cuidar da mente é muito importante e às vezes a gente não dá o devido valor. Eu gosto bastante de fazer essas listas e até tinha pensado em fazer essa lista mesmo em setembro por conta do projeto e mobilização referente ao Setembro Amarelo, mas eu não estava em condições ainda de poder fazer essa gravação, mas agora estou e vamos para essa lista que era para ter saído em setembro, mas está saindo agora, e que bom que está saindo agora, porque antes tarde do que mais tarde. E se você se interessar por algum dos livros que eu vou listar aqui, não deixe de conferir a descrição desse vídeo, que ali vai ter o link para vocês comprarem o livro no site da Amazon. Comprando por esse link, vocês apoiam o nosso canal. E o primeiro livro é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Esse livro minha mãe já leu, meu sobrinho mais velho também leu, eles falaram super bem para mim e eu ganhei ele de presente de aniversário da Ellen, e foi uma leitura assim muito agradável. Ele não é um livro propriamente para saúde mental, mas tem muitas frases mesmo que vão fazer a gente refletir, vão fazer a gente pensar um pouco mais sobre a nossa trajetória. É uma leitura super agradável, o livro é cheio de desenhos, totalmente com muitos desenhos, e assim, são poucas frases que eu, enquanto lia, eu lia uma, duas frases e passava o dia refletindo sobre esses textos. Então, assim, foi muito bom, foi um livro assim que deu uma acalmada na minha mente, mudou um pouco alguns pensamentos e ajudou eu a refletir um pouco mais sobre eu mesmo. Então, assim, fica aqui uma recomendação de um livro muito bom, tanto para ver quanto para ler. E também é um ótimo presente. Próximo livro, Acolhendo Sua Criança Interior. Esse livro eu gostei muito por conta da reflexão que faz sobre essa questão mesmo de acolher a nossa criança. Então a autora divide essas lembranças que nós vamos ter do nosso passado entre criança sombra e criança sol. E tem uns exercícios logo nos primeiros capítulos para a gente montar essas crianças, e tendo a base dessas crianças, o decorrer do livro vai ser formas para nós conseguirmos acolher a criança sombra e fortalecer a criança sol. Esse é um livro que vai tocar muito as nossas lembranças do passado. Tanto que eu emprestei ele para uma amiga, ela ficou quase uns 6, 7 meses com ele, porque assim, algumas coisas ela não conseguiu avançar por conta de tocar bem fundo as nossas lembranças. Mas é um livro mas muito bom mesmo, por conta disso, porque é uma psicóloga fazendo mais ou menos o trabalho terapêutico que a gente faria dentro de um consultório, mas a gente vai fazendo ali aos poucos e ela vai orientando. E só lembrando aqui, esses livros que eu estou listando, eles não substituem o psicólogo. É super importante a gente fazer um acompanhamento com um profissional de saúde mental para que a gente possa ter um acompanhamento profissional. Esses livros são apenas algumas ferramentas, algumas coisas que podem contribuir para essa melhora, seja do mesmo jeito que o livro é importante, medicação é importante, exercício físico é importante,
sono regular é importante e várias outras coisas que vão contribuir para a nossa saúde como um todo. Então é uma leitura muito desafiadora, mas no final o conforto que a gente sente após concluir o livro e ver como é possível tanto acolher essa criança sombra e fortalecer a criança sol nos motiva bastante a viver uma vida cada vez melhor. Então, fica aqui mais uma recomendação, acolhendo a sua criança interior. Por que ninguém me disse isso antes? É um livro também escrito por uma outra psicóloga, e eu acho muito legal esses livros escritos por psicólogos, porque como eu já fiz terapia, é mais ou menos como funciona a sessão. Então, enquanto eu vou lendo o livro, eu vou tendo essa sessão com a autora. E aqui ela vai apresentar algumas lições que a gente vai parar para refletir e falar assim, por que ninguém me disse isso antes? Se você já fez terapia, se você já passou por esse processo, talvez o conteúdo dele não seja tão novo. Mas se por algum acaso você nunca teve nenhum contato com terapia, se você quer indicar para alguém que está por alguma situação, passando por algumas questões existenciais ou algo desse tipo, essa é uma ótima recomendação para que a pessoa tenha um primeiro contato com a terapia, tenha um primeiro contato com psicólogo e tenha também esse primeiro contato com essa transformação do que a gente pensa em relação com aquilo que a gente faz. É uma leitura super agradável. Ela me lembrou muito um outro livro também que já foi recomendado aqui, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É um diálogo bem parecido, a diferença é que esse aqui a autora não traz tantos relatos pessoais igual no Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Mas assim, são duas leituras que eu indico muito para quem está começando ou está querendo aprender a ter esse maior autoconhecimento. E por que é importante ter esse tipo de leitura? Porque, como já foi falado, isso não vai substituir a terapia, não vai substituir o trabalho de um profissional, mas eles vão ser livros que vão contribuir com a nossa psicoeducação. Muitos de nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções ou a lidar com os nossos sentimentos quando eram crianças, e aí a gente tem que aprender a fazer isso quando adulto. E esses livros vão ajudar muito nesse processo. A Liberdade é uma Escolha é outro livro também escrito por uma psicóloga. E o que é mais emocionante para mim é que Edith Eva, ela é a autora do livro A Bailarina de Auschwitz, que ali ela conta um pouco da sua história nos campos de concentração, e nesse livro aqui ela compartilha um pouco dessa sua jornada nesse processo de transformação, porque ela saiu de um campo de concentração no qual ela viveu uma das maiores atrocidades que a humanidade já fez, e mesmo assim ela conseguiu tocar a vida dela de uma forma que esses traumas vividos não impactaram a ponto de impedir ela de fazer uma outra faculdade, de atender os seus clientes e conseguir ensinar outras pessoas a também se verem livres de algumas prisões mentais que foram adquiridas na infância. Então esse livro ele fala muito sobre liberdade, e essa liberdade dos traumas que a gente viveu, a liberdade da mente, e esse foi uma leitura que eu gostei tanto que eu fiz até um sermão sobre isso na igreja, e é um livro assim que vale muito a pena ler. Eu tenho vontade de ler agora a biografia dela, e se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer uma resenha específica desse livro ou de algum outro dessa lista. Uma Boa Vida. Aqui os autores eles são os atuais diretores e coordenadores de um dos maiores estudos longitudinais que a gente tem notícia. É um estudo de Harvard, já tem mais de 80 anos, no qual eles começaram acompanhando alguns estudantes de Harvard mesmo e outros jovens de uma região periférica, e a avaliação deles era tentar entender o que impacta na vida de uma pessoa. E esse livro aqui é meio que uma síntese, porque eles chegaram a uma conclusão de que o que vai fazer a gente viver bem e viver feliz são os relacionamentos. Então os relacionamentos eles são muito importantes desde a nossa formação, tanto na parte social quanto também no trabalho, e o livro vem abordando isso. Um dos autores é da área de psiquiatria, o outro é da área de psicologia, e ambos já são senhorzinhos que estão
já no processo de transição da direção desse estudo. Esse estudo ainda provavelmente vai continuar por alguns anos, porque eles já incluíram suas esposas, filhos e netos. Vale muito a pena ler esse livro por conta das relações. E os autores eles vão mostrar como que a gente pode fazer e identificar essas boas relações e como é importante termos boas relações. E já que relacionamentos são muito importantes, um outro livro que me ajudou muito é Como Criar Relações Mais Profundas. O outro livro ele dá meio que um apanhado geral e fala qual que é a importância das boas relações. E esse aqui já é mais prático no sentido de como que a gente vai fazer para que as nossas relações elas possam se aprofundar cada vez mais. Eu gostei muito desse livro por conta que ele me fez ter uma certa tranquilidade na vida. Em muitos momentos eu sempre busquei fazer amizades e eu queria que todas as amizades fossem tortas de chocolate, e os próprios autores falaram assim, nem todas as amizades serão tortas de chocolate. Uma ou outra vão ser, mas existem relações que elas não vão se aprofundar por algum motivo, seja diferenças de pensamentos, de princípios e até mesmo do que motivou a união. Às vezes as pessoas se unem em prol de uma coisa em comum, mas com o decorrer do tempo a gente vai mudando, a gente vai se transformando e aquela coisa em comum já não existe mais. Então assim, isso me fez ter uma certa tranquilidade, diminuiu um pouco a minha cobrança e a minha ansiedade em relação aos relacionamentos e me fez colocar em prática algumas coisas para construir relações mais duradouras. Isso tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade. Esse livro foi escrito por professores que dão esse curso de MBA lá na Universidade de Stanford e é um livro muito prático. Ele mostra que tanto relações de colegas de trabalho, que eu achei muito legal isso, porque às vezes não se fala tanto desse tipo de assunto. Falou também sobre relações de amigos, relações conjugais e relações familiares. Então assim, tem exemplo para todas as áreas. E em todos esses tipos de relação a gente consegue aplicar as lições aqui listadas. Então vale muito a pena ler esse livro também, caso você queira desenvolver boas relações. Essa é a lista de livros que eu queria compartilhar com vocês e por uma coincidência muito boa, todos eles são publicados pela editora Sextante. Nós não temos parceria com ela, gostaria muito de ter. A Sextante, ela publica livros nesse tema, né, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, e sempre com autores competentes. Gosto bastante dos livros deles, e foi uma grata coincidência. E aí, você já leu algum desses livros? Qual que você ficou com vontade de ler? Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual livro você quer que eu faça resenha. Não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal e nos vemos em um próximo vídeo. Abraço e até mais.